Muito bem, nação, e o Flamengo venceu a partida contra o Bahia por 1-0. Nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando da vitória do Mengão sobre o Bahia por 1-0. Uma coisa podemos dizer, já é outro Flamengo sem o Sampaoli. E agora vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente com a chegada do técnico Tite. Já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes pra esse vídeo. Quero ver a força torcida do Flamengo no nosso canal. E se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, faça parte do nosso canal, porque aqui nós vivemos Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Estou dizendo que possa acontecer, mas existem uma possibilidade de ficar aberta, né? De ficar aberto, porque aí o cara também vai ver o lado dele. Você acha que o Bruno, o empresário do Bruno, não está escutando as ofertas? Você acha que o Everton Ribeiro não está escutando as ofertas? Olha, eu vou falar para você, já que você falou em oferta do Bruno, eu tive com o pessoal do Palmeiras agora, com a Libertadores. O Bruno só não vai jogar no Palmeiras se ele não quiser jogar no Palmeiras. O Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser. Porque tudo que o Palmeiras ofereceu ao Bruno Henrique, é para o Bruno Henrique jogar no Palmeiras. Se ele até um contato, né, me disse o seguinte: só se ele roer a corda. Essa foi a palavra. Sim. Só se ele roer a corda. Porque senão ele vai jogar no Palmeiras. Esse é o lado do Palmeiras, né? Mas do lado do Flamengo, a maior contratação do Flamengo para 2024. Esse ano foi e para o ano que vem também, né? Então, assim, se o Flamengo tiver que fazer força para renovar ou para contratar um outro jogador, independente da função, esse primeiro jogador seria o Bruno Henrique. Porque, assim, um ano lamentável do Flamengo, ele passou por um período de contusão e a gente viu a falta que ele fez. E ele, assim, ele é a única estrela que ainda brilha nesse elenco. Que o torcedor olha com carinho, que o torcedor torce para uma renovação. Então, assim, se tem um lado do Palmeiras, quem sabe que é muito forte no mercado quando quer, e já fez uma proposta, a diretoria do Flamengo, que tanto errou nesse ano com relação a planejamento, enfim, a tudo, ela tem quase que obrigação para o torcedor de proporcionar essa renovação com o Bruno. Só interromper um minutinho para a gente rapidinho ouvir o Mário Jorge, que está no comando do Flamengo nesse período aí sem treinador. Depois a gente volta para entrar nesse tópico de Bruno Henrique também. Vamos lá ao vivo. Antes para o Flamengo, né? Até porque o time busca essa vaga na Libertadores, quem sabe também conquistar o Campeonato Brasileiro. Fala um pouquinho, avalia o jogo pra gente e também queria que você falasse um pouquinho sobre o carinho dos jogadores com você. Tanto o Pedro marcou o gol, veio te abraçar, o Bruno Henrique saiu também, te abraçou. Comenta um pouquinho sobre esse carinho deles também contigo. Boa tarde, né? Boa noite. Então, a receptividade foi muito boa, né? A gente já teve um contato anterior, então durante a semana, quando eu estou na base, no Sub-20, eu também tenho acesso direto, então eu encontro com eles diariamente, quando eu subo. Foi muito legal essa recepção nesse momento. Passaram por um momento difícil, né, de derrota na Copa do Brasil. O empate não foi o suficiente para a gente conseguir o título. Mas essa relação de cumprimentar um atleta, um profissional que está saindo do campo, porque ninguém gosta de ser substituído. Então, o momento de carinho ali é mútuo, né? Tanto eu para com eles e eles comigo também. Então, é uma característica minha, eu tento fazer isso sempre, eu faço isso na base sempre, porque eu sei que o cara que está saindo não está muito feliz. Então, eu já tento quebrar um pouco isso ali nesse momento, com um abraço e com carinho. Com relação ao jogo, eu acho que a gente teve uma condição bacana de controle de bola, de circulação, mas a gente poderia ter aproveitado um pouquinho melhor para terminar a jogada, tanto pelo lado quanto com algumas finalizações de média e de longa distância. Nosso preenchimento de área não foi legal, a gente diagnosticou isso no primeiro tempo, passando por vídeo ali dentro do vestiário, mas agora a gente tem possivelmente uma semana de trabalho para poder corrigir isso. Mário, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live, parabéns pela vitória. Queria te perguntar em relação ao Ayrton Lucas, ainda com o técnico anterior, a gente vê que ele ficava muito na primeira linha, né, na linha defensiva, e o Ayrton Lucas, ele acabou aparecendo muito por ser um jogador agudo, né, muitas vezes fazendo ultrapassagem. E eu queria saber exatamente em cima disso, o que você pretende fazer enquanto você estiver técnico do Flamengo para melhorar, se você entende que deve melhorar esse posicionamento do Ayrton. E se me permite uma segunda pergunta, o quanto, num momento conturbado quanto esse, que você mais uma vez está assumindo o Flamengo, o quanto conhecer o Flamengo de dentro para fora pode ajudar nesse processo de recuperação? Obrigado. Eu acho que a gente tem, vou da segunda para a primeira, eu acho que a gente tem um processo muito bacana alinhado dentro do clube, de os profissionais da base, principalmente da categoria sub-20, estarem próximos ao profissional, para que nesses momentos a gente consiga estar aqui e não ter
tanto melindre, tanta preocupação por não ter conhecimento do caso. Isso aconteceu com outros profissionais. Zé Ricardo, aconteceu com o Maurício, isso aconteceu com outros profissionais do Sub-20 do Flamengo. Isso daí acabou colocando os dois no mercado do futebol. Então, é uma coisa que é com naturalidade, eu vejo isso. E com relação ao Ayrton, a gente vai tentar, em pouco tempo, resgatar não só o Ayrton, todos os outros jogadores. Porque a gente acredita que aliando características de cada um deles e tentando colocá-los próximo daquilo onde eles podem render mais, a gente pode ter uma coletividade um pouco mais forte. Então é isso que a gente vai tentar fazer, aproveitando o Ayrton, Wesley, Everton, Pedro, Gabi, qualquer um deles, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Mário, aqui. Opa. Aqui. Boa noite, Guilherme Xavier, da Trivela. O Flamengo já tem toda uma estrutura no futebol há algum tempo aí. E conquistou títulos anteriormente, mas esse é um ano que está bastante complicado. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa estrutura de futebol e como que essa estrutura pode dar respaldo para você trabalhar aí em apenas 2 dias de preparação, né, para o jogo contra o Bahia. Sim, a estrutura eu acho que funciona muito bem, né? A gente tem o nosso gerente na base, Luiz Carlos, tem o Noval que auxilia muito nessa transição dos meninos e da gente também. O Fabinho e o Juan estiveram comigo o tempo todo, a gente está se falando desde do momento que houve o comunicado do desligamento do Sampaoli. Todos eles me dão muito suporte, Spindel, Braz, toda a estrutura funciona muito bem para que eu possa, de repente, chegar em um dia para o jogo e assumir uma responsabilidade dessa. A responsabilidade é compartilhada, não é só do Mário, não é só da comissão técnica, é de todo mundo. Então, todo mundo se abraçou e veio para o jogo hoje. O resultado, de repente, não foi aquilo que todos esperavam, mas os 3 pontos foram o suficiente para a gente está feliz com isso. Boa, tá então o treinador interino do Flamengo, Mário Jorge, falando em entrevista coletiva. A gente estava conversando aqui sobre o Bruno Henrique, ele saiu ovacionado, muito aplaudido pelo torcedor, e o número deles no resultado positivo contra o Bahia, e o ranking dele comparando com os companheiros de Flamengo. E olha só como ele lidera vários quesitos, em chutes certos, em ações na área rival, em chances criadas, em dribles certos. Então, assim, e foi ele que sofreu o pênalti também, que depois o Pedro bate e garante a vitória do Flamengo. Você ia falar alguma coisa sobre o Bruno Henrique, Zé? Não, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que tem mais uma telinha também, comparando com os outros atacantes, ó. O Bruno Henrique, desde que ele voltou, tá? O recorte dele. Ele é o cara que mais tem gols no Flamengo. 7 gols, o Gabi nesse recorte desde o retorno do Bruno Henrique. 4 gols, 5 gols, ele também foi o que mais jogou, né? Com 22 jogos em comparação com os companheiros. Não, o que eu ia falar é, você não pode deixar em dúvida a cabeça de um jogador como o Bruno Henrique. Você não pode Mesmo deixar, que ele peça mais tempo de contrato do que ele pode pedir o contrato que ele quiser, mas você tem que pelo menos dizer, mas nós conversamos no começo do ano, né? Me parece que foi essa conversa, conversamos no começo do ano e tal. Mas você está no final do ano, ele voltou, ele foi a melhor contratação do Flamengo nesse ano. Quando ele volta e resolve. O São Paulo o utilizou como ponta esquerda, como centroavante, resolveu algumas partidas como centroavante e vem resolvendo partidas para o Flamengo. Você não pode deixar essa dúvida no vestiário. Porque o vestiário é o seguinte, se eu não renovo com o Bruno Henrique, e os outros jogadores? O que os caras vão pensar? Porque, não renova, tá bom, se não renova com o Bruno, eu também posso ser mandado embora. E você precisa criar um ambiente sadio para poder ter resultado. Né? Então, isso é desgastante dentro de um vestiário. Eu acho que é importante a diretoria do Flamengo começar a dar sinais de qual realmente, de fato, é o elenco que ela vai trabalhar. Mas primeiro precisa achar o treinador, né, Zé? Sim, Pascoal, mas o treinador, me parece que o seu Adenor está querendo conversar. Para depois, para pegar. É difícil algum treinador, qualquer treinador, não se adaptar ao jogo do Bruno, né? Mas aí é uma pergunta difícil, qualquer assim. Treinador que chega. Eu entendo o tamanho, eu tô aqui fazendo o papel de advogado do diabo, tá? O Bruno Henrique volta, melhor contratação da temporada, a gente não questiona os números do Bruno Henrique, importantíssimo. Eu, se fosse dirigente, assinaria ali a renovação. Mas aí eu penso assim, igual o Real Madrid. O Real Madrid olhou pro Sérgio Ramos e falou, eu te dou mais 1 ano de contrato. Ele fala, eu quero 3, eu te dou mais 1 ano. Você tá com 33, 34, eu não tenho como te dar 3 anos de contrato pagando 1,5 milhão. Não quero, então muito obrigado, a porta da casa tá aqui, obrigado por todos os serviços, você é um ídolo. O Flamengo pode querer renovar, mas pode não querer renovar nas condições do Bruno Henrique. Como que faz isso? O problema é que quando você faz um contrato com o Davi Luiz e põe um gatilho que você renova automaticamente com ele, sem saber o que ele vai apresentar nos 2, 3 anos que ele vai acionar esse gatilho, isso é um risco. Esse é um risco.
O Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique não é um risco. O Bruno Henrique só saiu do Flamengo lesionado. Não é que ele saiu porque ele estava em queda, por exemplo, o Gabigol ou como o Pedro. Ele não teve ele não caiu tecnicamente, pelo contrário. Ele sempre foi o cara de decidir jogos, de ser o cara que fazia algo diferente, porque quando tinha dificuldades, ou ele consegue resolver no alto, nas bolas paradas, ou se não em velocidade. Então, assim, você não tem dúvida do Bruno Henrique. Ele está com quantos anos? 33. Tá bom, então vamos fazer 2 anos. Sim. Faz o contrato de 1 ano com gatilho. Você faz um mínimo de partidas e você joga. Você tem que fazer isso, porque esse cara... Vai ter que ceder esse cara te deu títulos, Sim. Esse cara te deu resultados dentro de campo. Então mas ele vai ter que subir, além do tempo, por exemplo, há uma ideia, o Palmeiras fez uma sugestão de 2+1. Sim. 2 fixos e 1 variável. O que eu ia falar para o Bruno, que encaixa para a idade do Bruno, esse é o contrato que encaixa mesmo. 2+1. Com 3, porque eu vou falar para vocês, eu falo como o Zé. Eu não tenho dúvida do Bruno Henrique. Tá. Ele já me mostrou o que pode fazer. Sim. E o Bruno Henrique, se você pegar a trajetória dele depois dos 28 anos... Foi melhorando. Ele só melhorou. Se tinha qualquer dúvida, né, Pascoalzinho, com relação à lesão dele, isso já ficou para trás, né? Porque muita gente imaginava o Bruno vai perder a velocidade. Sim, é uma cirurgia que o jogador perde um pouco essa explosão. Não tem. Isso não aconteceu com ele. Pelo contrário, ele até melhorou. Melhorou. Ele até melhorou. Ele voltou melhor nesse aspecto. Motivou ainda mais. 2+1. Essa foi a primeira proposta do Palmeiras. Aí a segunda proposta do Palmeiras são os 3 completos. São 3 anos inteiros. Caramba. Então, você está vendo? Está querendo tanto, né, Pascoal? Está querendo tanto. E eleva o patamar salarial no maior patamar do Palmeiras. Então, você vai criar assim, porque o Palmeiras tem a faixa principal, que é a do Dudu, pouquinho depois vem o Gomes, né? Porque o Gomes teve essa oferta para ir para a Arábia e teve um acerto e tal. Vem o Gomes, aí você vai vendo os outros jogadores. A folha do Palmeiras é alta, hein, Pascoal? É alta, hein? O patamar é alto, o primeiro nível é alto. Então, ele estaria nesse primeiro nível. Eu estou falando não estaria porque é no condicional ainda, porque ainda não está definida a situação dele, se vai ficar no Flamengo ou se vai para o Palmeiras. Isso a gente só vai conhecer depois do final da temporada. Mas do Bruno Henrique eu tenho nenhuma dúvida. Eu estava dando uma olhada aqui, porque também o Fala Galo, que é uma página lá do Atlético lá em Minas, também falou que o Atlético procurou, né? Tá sondando ali o Bruno Henrique e tomou um susto com os valores, porque é isso, né? A pedida para um jogador como o Bruno Henrique é muito alta. Então, assim, papo de 1,5 milhão de salário, 2 para 3 anos de contrato. É uma média muito alta para contratar um jogador desse. O Bruno Henrique iria ganhar mais do que o Hulk. O Bruno Henrique ganharia mais do que o Hulk e com um tempo maior de contrato, né? Porque o contrato do Hulk também tem mais 1 ano só, né? E o Hulk tem 35, né? Então, o Bruno Henrique teria mais. Então, eu analisando todos esses fatos, para falar de um jogador que é brilhante, né? Um jogador que é espetacular. Tem também, como o Zé falou, não dá nenhum tipo de trabalho, né? A gente não escuta nenhum tipo de polêmica com o Bruno Henrique no dia a dia, enfim. É o cara que está sempre interessado, né, a ter boas atuações. Então, assim, é muito justo esse movimento do Palmeiras, né, em oferecer esse tempo de contrato, esses valores. O movimento do Atlético Mineiro também em querer contar com o Bruno Henrique, porque é um jogador importante, né? E acho que por isso que eu falo que isso obriga ainda mais o Flamengo a olhar de uma forma diferente. Assim, eu não iria ceder com relação à renovação do Bruno. O Flamengo vai ter que entender que precisa ceder. Vai ter que ser um jogo não vai dos ser dois um lados, ano de né? contrato, eu acho que o Bruno nem merece isso, mais 1 ano de contrato. Você só fazia de 1 ano, Bruno. É isso, então, mas o jogador mudou, né, Pascoal? O jogador mudou, né? Os valores também de multa mudaram. Eu acho que se o Bruno renovasse todo ano, ele teria, pelo que ele apresenta, Pascoalzinho, ele é um jogador que ele teria os contratos aumentados a cada ano, porque é um jogador que é importante, tirando o problema de lesão. E tem uma outra coisa, né? É muito mais fácil você inserir esse jogador numa equipe organizada, numa equipe já que já tem uma estrutura, do que você começar a construir uma equipe dentro dessa característica. O Palmeiras já tem uma característica, pelo que parece, o treinador vai ficar.
O ano que vem, me parece que ele já está batendo aí, né? No jogo contra o Boca, ele já deu um recadinho aí que não, todo jogo, Zé, não é só nisso. Em todo jogo ele fala. No jogo do Boca ele falou um pouco mais claro ali, né? No Boca ele já foi mais duro, né? Isso, ele precisa. São os meninos que eu tenho e com esses meninos eu E fala quem que eu coloco no lugar do Dudu, né? Ele já começou a falar que não tem peça, né? Então ele já tá dando a letra, né? O ano passado quando o Scarpa e o Danilo foram embora, ele falou que ele precisaria de contratações por imediato, não para serem trabalhadas como vinham sendo feitas as contratações. O ano que vem, eu acho que a Leila... O ano que vem é ano de eleição? Ano de eleição. A Leila no Flamengo também, o ano que vem é ano de eleição. A Leila vai ter que, né, fazer uma agrada ali, né, pro Abel, para a torcida, por mais que ela tenha brigado ali, mas ela se utilizou da torcida no passado também. Ela não pode esquecer isso. Então, isso tudo vai jogar a favor do Palmeiras nesse aspecto. E é muito mais fácil, como eu falei, pela minha experiência como ex-jogador, como jogador, era muito mais fácil você entrar num time montado que você sabe exatamente o que você vai fazer. Tranquilo, né? Ainda mais um jogador experiente, você tem os atalhos, você respira bem, né? Você consegue jogar sempre 100% o seu melhor. A mesma coisa vai acontecer com o Bruno. Ele entra no Palmeiras, vai dar tudo certo. Ele entra no São Paulo, no Grêmio, também dá tudo certo, porque já tem uma equipe que já tem uma estrutura. A gente não sabe se vai mudar ou não, mas já tem uma estrutura. Então, tudo isso... O São Paulo tentou saber também, mas parece que o São Paulo achou que fica fora do patamar do São Paulo a contratação. Financeiro também, né? Fica fora do patamar. A possibilidade de ele ir para outros clubes, ela é muito grande. O Flamengo tem que pensar nisso. Aí eu pergunto, se você deixa o Bruno Henrique embora, quanto você vai gastar para contratar um jogador como ele? Está no banco. Está no banco. O Flamengo já tem uma resposta. Cebolinha. Pagou 43 milhões no Cebolinha e até hoje ele não correspondeu. 10 milhões de euros. Entendeu? Então, assim, é um risco, mas a gente sabe o que os desdobramentos do caso Braz e torcedor, o que vai acontecer. E até isso também. Né? Tem uma série de coisas, ninguém sabe. O próprio Gabigol, me parece que o Gabigol hoje estava mais leve, mas a gente nunca sabe se o Gabigol está mais leve em tom de ironia. É isso que eu ia falar, se é um meio sarcástico ali, né? Beleza, deixa aí e tal. Ou se não, realmente, de fato, ele está aproveitando para não se expor nesse sentido. A gente não sabe nunca, não sabe também, porque me parece que o Gabigol já foi sondado também pelos árabes. Tem tudo isso. O Gabigol, esse ano, ele é um grande ídolo, para mim, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas esse ano ele não gozou de tanto prestígio assim, porque não foi um ano agitado para o Flamengo. Assim, que não foi um ano muito bom para o Gabigol, né? Então, planejamento. Tem muita o melhor para o coisa. Flamengo é garantir a classificação para a Libertadores da América. Qual que é a ordem de prioridade, Pascoalzinho? Para mim, a prioridade é classificar o time entre os que vão disputar diretamente a Libertadores da América. Não deu para ficar entre os que vão disputar direto para a Libertadores, porque está muito concorrido, né? O Grêmio acabou ajudando hoje o Flamengo, né? Porque o Fortaleza estava disparando e o Grêmio conseguiu empatar o jogo 1-1, segurou um pouquinho o time reserva do Fortaleza, jogando um bolão, né? Então, jogando um bolão. Então, é o seguinte, a gente vê essa evolução, o Flamengo tem que ficar entre os 4 primeiros, ou 6 primeiros, né? Vamos ponderar dessa forma, porque tem Copa Sul-Americana e Libertadores para disputar e tem brasileiros na disputa, então vamos aguardar para ver, mas ficando nessa posição. Aí você tem que, agora eu acho que a prioridade é eleger um treinador. O treinador que eu quero é esse. A torcida do Flamengo... Antes do Brasileirão acabar. Antes do Brasileirão acabar. Contratar o treinador, não é só escolher, contratar. Mas o Tite não quer, o padrão de jogo do Tite é diferente do padrão de jogo do Flamengo. É verdade. É verdade. Mas o Tite é capaz de a seleção brasileira é muito diferente do que era o Corinthians. Você lembra, Pascoal, no primeiro ano em que ele ganhou tudo, ele era um time defensivo. Era um time que jogava o futebol objetivo. Se fechava, fazia um gol e não tomava outro. No segundo ano, quando ele volta, a grande dúvida era, será que o Tite vai conseguir fazer esse time jogar? E o time jogou. O time jogou, tecnicamente o time jogou. Se adaptar a esse elenco. O Tite é bom treinador. Isso é inquestionável. O Tite é bom treinador. Agora, precisa ver, primeiro, quais as condições que ele vai chegar. Mas o Tite também não tem... Não é que ele está com a... Eu não tenho a imagem do Tite e do Corinthians. A imagem que eu tenho é do Tite da Seleção Brasileira. Que teve 6 anos à frente da Seleção Brasileira e nas 2 oportunidades que precisou mostrar o serviço, ele não mostrou.
Então não é que o Tite está carregando a herança do Corinthians, uma valorização do Corinthians, mas eu vou me apegar ao último trabalho que ele fez. A Sul-Americana, como é que fala? As eliminatórias, Copa América. Com todo respeito, a gente sabe que aqui nós temos 2 adversários de vez em quando. E a gente perdeu um, né? Foi a Argentina, aí de vez em quando vem o Chile com um bom time, às vezes vem o Uruguai, às vezes a Colômbia. A gente sabe como é que funciona. Se o Brasil realmente, de fato, tiver um time organizado, o Brasil ganha e vai bater de frente só com a Argentina. A verdade é essa. Então, assim, o Tite precisa ver também, né, o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Porque eu penso da seguinte forma: o Flamengo, em qualquer instante, em qualquer momento, história e tal, o Flamengo é mais importante que o Tite. Sim. Para mim, a instituição é sempre mais importante do que qualquer treinador. Alguns jogadores não, né? No caso do Zico, assim, não tem jeito, né? Você tem que, né? Mas o Flamengo tem que... Peraí, você não quer? É só no final do ano? Tá bom, obrigado, tchau. Um abraço. Eu tenho que seguir e fazer o meu planejamento. O Flamengo não pode ser refém. Não dá para esperar. O Flamengo foi refém do Rueda. Vocês lembram que o Flamengo foi refém do Rueda? O Rueda ficou segurando, cozinhando aqui e tal. De repente... Acertou com a seleção do Chile. Foi embora. Aí o Flamengo ficou a ver navios. O Flamengo é mais importante do que qualquer ser humano. A instituição Flamengo é importante. Então, vem cá, Tite, senta aqui. Já são 10 dias que você está conversando, tomando a caipora, e isso, aquilo, tal. Teve isso, Zé? Não, tô brincando, é porque ele fala sempre... Pô, sabadão falar isso com coragem, né? Ele fala, porque ele sempre... Que o Tite sempre fala não, vou tomar uma caipora agora, tal, né? Já conversaram. Se o Tite, de fato, ele falou, só no final do ano eu aceito, vocês aceitam isso? Não, nós precisamos de um treinador agora. Porque o Flamengo precisa de um treinador agora. Até para ajudar a montar esse planejamento. Para montar o planejamento. Até para conseguir a classificação e para montar um planejamento. Ou vai deixar o planejamento para essa diretoria, que fez igual o ano passado, deu 50 dias de férias para os jogadores, a gente tá muito, troca o treinador porque não ganhou os últimos 3 jogos, né? A gente está muito apegado com relação ao Tite, é uma declaração que ele deu, e isso está saindo muito na internet, de que ele deu uma palavra que ele não trabalharia em 2023. Eu acho que o que está pegando é a estreia. A estreia seria contra o Corinthians, se ele fecha agora, né? É isso. Então tem algumas questões particulares do Tite, mas eu concordo com o Zé, que o Flamengo não tem nada a ver, né? Assim, ele deu a palavra dele, ele se expôs em um momento, ele falou que não iria trabalhar e o torcedor vai cobrá-lo com relação a isso, mas o Flamengo não tem nenhuma culpa dessa colocação. O Flamengo está na frente de tudo isso. O Flamengo está acima de tudo isso. Então, assim, já é uma questão de não é só não trabalhar em 2023, mas é você buscar uma vaga para uma competição importante que o Flamengo pode ter em 2024, de você já fazer um planejamento de montagem de elenco, de renovações de contrato. Então, tudo é muito amplo para você ficar baseado em uma declaração que o Tite deu há um tempo atrás. Mas eu, particularmente, acho que ele tem, se for o nome dele o escolhido, que ele tem capacidade de se adaptar a esse elenco do Flamengo. Eu acho que já tem uma transição de trabalho dele de um time que trabalha defensivamente para um time que sabe jogar, que sabe cuidar bem da bola. E eu bato muito na tecla da gestão de elenco. Porque a gente sabe que alguns profissionais que não tiveram esse tato, o Vitor Pereira, o São Paulo, tiveram muita dificuldade. E isso o Tite parece ter muito, né? Então a gente percebe que o dia a dia do Tite, esse ambiente que ele cria, eu acho que é favorável para esse elenco do Flamengo. Eu recebi aqui no dia, né, que foi sondado o nome do Tite. Vou jogar um negocinho aí, né, Pascoal? Vou jogar para vocês aí e vou sair. Assim, mandaram aquele vídeo do Gabigol em cima do negócio. Tite, né? Vai ser, não. O Gabigol não precisa de você. Até porque o Gabigol, pelo menos na seleção, as informações é que ele ficou de fora muito pelo que aconteceu nas Olimpíadas. Voltou depois, mas depois de muito tempo. O Gabigol arrumou uma arenga, uma ingresia com o Flamengo, lembra? Sim. Que ele tinha que jogar, jogou uma partida, ia jogar contra o Uruguai, não foi para o Flamengo para fazer tratamento médico, ficou fazendo tratamento na seleção brasileira, foi multado pelo Flamengo e era o Tite, o técnico da seleção brasileira. Mas são coisas que isso é o que a gente está falando, isso já passou de 19. O Flamengo é maior do que tudo isso, né? Se tem alguma relaçãozinha do Gabigol com o Tite, do Tite e uma declaração do Tite que não trabalharia, eu acho que, enfim, né, você trabalhar no Flamengo, os objetivos que o Flamengo tem são muito maiores do que qualquer questão particular. Mas só queria fazer uma pontuação rapidinha, que o Mário Jorge falou ali, né, e aí a gente não dá tanta ênfase, porque é um auxiliar, é um cara da base que está ali, mas eu achei muito correta a declaração dele
né, em 2 aspectos. Uma que quando ele fala o quanto é importante o treinador do sub-20 estar próximo do profissional, para você entender os mecanismos de jogo e para estar próximo do clube, do time, em um momento como esse, que o treinador é demitido e você tem que quebrar essa barreira logo de cara, né? Você tem que assumir, os jogadores têm que te conhecer, têm que te respeitar. Então, o quanto é importante essa aproximação da base, principalmente do sub-20, com o profissional. E ele fala isso. E com relação ao posicionamento dos jogadores, né? Então, ele fala, como o Zé falou, é fazer o simples, mas assim, é colocar cada jogador na função onde ele se sente melhor para que coletivamente as coisas funcionem. E assim, a gente fala muito sobre isso, né? De você colocar o jogador na função onde ele se sente mais confortável, que é nessa função que você vai conseguir extrair dele o melhor que você pode, coletivamente as coisas vão funcionar. Então, assim, parece um trabalho simples de você colocar cada um na função, fazer as aproximações corretas, mas a gente percebe que alguns treinadores têm dificuldade de fazer isso e muitas vezes é isso que dá resultado, principalmente em momentos complicados como esse que o Flamengo vem vivendo. Então, assim, é um simples que deu certo. Entender as peças que você tem e como você pode extraí-las, que foi hoje, né? O Everton Ribeiro mais tranquilo, jogando do jeito que ele gosta. Teve uma hora que ele deu um passe de peito ali. Foi pro Bruno Henrique. Não, e ele fez umas movimentações, o Zé falou um pouco sobre isso, mas assim, o Everton Ribeiro, ele fecha em alguns momentos, né? Mas quando ele abria para a beirada, você percebia ali uma movimentação do Wesley por dentro e acontecia do outro lado também. Então, assim, é pouco tempo de trabalho. É isso, exatamente. É pouco tempo de trabalho, mas é muito em cima do que você falou. Aquela memória do que o cara... Lembra que vocês já fizeram isso em algum momento? Quando vocês jogaram dessa forma, as coisas não fluíram de um jeito que vocês se sentiam mais confortáveis. E esse resgate hoje foi interessante. Vou colocar uma frase para você. Não, eu coloquei o tre, porque o tre se conheciam, sabiam já, têm na memória, há muito jogou junto, tal, mas não tem ninguém que faz essa bola jogar. Colocou 3 jogadores que não sabiam o que faziam. Sim, que não sabiam o que fazia. Parabéns à diretoria do Flamengo, parabéns. Agora tem uma peça que a gente conversou aqui de Bruno Henrique, a gente passou rapidamente pelo Pedro, a gente fala de diretoria, fala sobre Tite, mas eu queria entrar um pouco mais sobre o Gabigol. Porque se hoje a gente fala sobre um Flamengo mais leve e um Flamengo de cada um nas suas ali mais confortável dentro do jogo, Pascoal, o Gabigol no banco, para você é um recado, um momento, uma proteção, um sinal, uma advertência, uma punição? Como que você interpreta ele? É ele perdendo espaço? É uma forma de motivá-lo para talvez voltar a ser aquele Gabigol? Qual que é a sua interpretação? Bom, naquela do São Paulo, que depois da festa, do aniversário do Gabigol, que ele ficou no banco, ali foi punição. Aí ficou claro. Que ele vinha jogando. Foi na festa, no jogo seguinte, ele no banco. Joga o Pedro. Entendeu? Aí é punição. No caso de hoje, não. No caso de hoje, não. Aí é uma questão de um treinador que está chegando, que tem como ele imagina as melhores opções em campo e de que forma ele quer o time jogando. Mas eu sou capaz de analisar que do jeito que o Flamengo jogou, precisava mais do Pedro dentro da grande área. Tá. Porque a bola chegava mais na área. O Pedro deu lá uns 2 carrinhos que passou perto da bola, se atirou na bola para fazer o gol, foi brigar pela bola. Legal, é ótimo. Mas do estilo que o Pedro jogou hoje, quase um pouco mais para trás, aí é o estilo do Gabigol. Aí é o Gabriel que joga, porque ele não é um centroavante de dentro da grande área, ele precisa de alguém jogar com ele, para ele tabelar e aparecer, para ele concluir. Ou então a jogada vem da beirada do campo, porque o Gabigol não tem bom cabeceio. Ao contrário do Pedro. O Gabigol não é bom no cabeceio. E o Pedro é ótimo no cabeceio. Então, são muitas situações que o treinador tem que ponderar. Eu, se tivesse que escolher um dos dois, como centroavante, eu escolho Pedro. Tá. O Pedro também não está muito bem, mas pelas características, não jogou, não foi brilhante o Pedro. Foi brilhante hoje, não? Às vezes eu posso me equivocar. Eu não vi o Pedro brilhante hoje. Mas eu acho o Pedro que tem um enorme potencial. Porque o Pedro, diferente dos outros jogadores, ele tem o perfume que a bola gosta. A bola bate na trave, bate no zagueiro, vem o Fábio Luciano tirar, bate na canela, sobra ele e guarda. É impressionante, porque é o dele. Agora, vamos analisar. O Pedro vinha passando alguns problemas até de ordem psicológica, por isso foi agredido pelo preparador físico. Então, a gente tem que contemporizar e tem que analisar esses fatos para trazê-lo até esse momento, que é esse momento que o Flamengo está vivendo agora. E o Flamengo vai precisar muito do Pedro. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo.
E a tendência agora é que o Flamengo venha melhorar com a chegada do técnico Tite. Já vimos hoje um outro Flamengo. Não melhorou como nós víamos o Flamengo antes, jogando, pressionando o adversário, mas já melhorou. Já é um outro Flamengo, diferente daquele Flamengo apático do técnico Jorge Sampaoli. Já é um novo Flamengo. Claro, precisa melhorar muito. Muitos jogadores ainda estão devendo futebol. Hoje, por exemplo, o Gabigol entrou, não fez uma boa partida. Teve outros jogadores também que não jogaram bem. O Pedro também, na minha opinião, não jogou bem. Mas o Flamengo já melhorou. Já melhorou. Né? O Flamengo não é somente um jogador. O Flamengo é um coletivo. Então, o coletivo melhorou. Vamos ver agora nas próximas partidas. Vamos ver com a chegada do técnico Tite o que vai acontecer, porque provavelmente ele deve ser o novo técnico do Flamengo. E vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião. Você aqui, o que você achou da partida de hoje? Para você, foi uma boa partida? E com a chegada do Tite, o Flamengo vai poder brigar pelo título do Brasileirão? Porque nesse momento o Flamengo voltou a estar na zona de classificação da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.